esse é seu Hiperlinkados. E agora é aquele momento que nós falamos das redes sociais. E enquanto a gente fala, aqui em cima aparece os nossos contatos. Você pode entrar no facebook.com/hiperlinkados ou você pode ir direto para o nosso blog, novotempo.com/hiperlinkados, e lá você vai encontrar material extra, inédito, coisas que não acontecem aqui, você vai encontrar lá no novotempo.com/hiperlinkados. E lá você pode falar com a gente responde pessoalmente lá, sua dúvida, sua sugestão, seu comentário lá no Face e no blog. Então, não se esqueça, endereço aqui em cima, acompanhe também pela internet nossos programas, se você perdeu algum. É isso aí. E vamos estudar a Bíblia hoje. Júnior, você já imaginou Deus cantando? Deus canta, cara? Então, eu também nunca tinha imaginado essa cena até eu entender algumas coisas sobre o encontro de Deus com os homens. Eu entendi. Você está dizendo que no final Deus vai... É como se fosse ele comemorasse a salvação do homem, é isso? Isso. Vai ter um momento que Deus vai comemorar a salvação do homem e ele vai fazer isso... vai ser uma cena bem diferente daquilo que eu já imaginei sobre ele. Entendi. Você acha que Deus, então, ele é capaz... Ele tem coisa para comemorar? Assim, vai ser surpreendido por alguma coisa, é isso? Então, você acha que Deus está duvidando da nossa salvação? E ele comemora? Se a gente olhar para a nossa realidade hoje... É difícil de comemorar alguma coisa, mas a Bíblia diz que no fim de tudo, Deus vai comemorar. E é por isso que o título do programa de hoje é O Cântico de Deus. Diego, você sabia que no Antigo Testamento era costume lá, local, de várias nações? No tempo do Antigo Testamento? No tempo do Antigo Testamento, No tempo do Antigo Testamento, as nações, elas tinham seus deuses. Certo. E segundo a mitologia de vários desses deuses, esses deuses eles criavam uma cidade. Certo. Eles tinham uma cidade que eles próprios haviam criado. Um exemplo, Marduk, segundo a mitologia, foi quem criou Babilônia. Mitologia babilônica, Marduk é o criador da cidade de Babilônia. Exatamente. Também acredita-se que Baal é o criador de Nínive. Certo. Então, um deus tinha uma cidade. Se você naquele tempo falasse o nome de um deus, sem mencionar a cidade dele, as pessoas não iam acreditar muito que era Deus. Certo. Entendeu? Entendi. Era como se fosse uma ligação direta. É um deus? Qual a cidade desse deus? Sim. Então, como o nosso Deus... Onde ele mora, né? É, onde ele mora. Sim. Então, o meu Deus é o Marduk de Babilônia. E o seu? O meu é o Baal de Nínive. Certo. E assim por diante. Sim, muita coisa naquela época, no período do Antigo Testamento, era relacionado diretamente aos deuses, né? As próprias guerras entre os impérios eram guerras entre deuses. Isso. Não era uma guerra entre a cidade, o império tal lutando contra o império... não, era a guerra entre um deus e o outro deus. Tanto é que quando Golias vai desafiar o povo de Israel, ele pergunta, cadê o Deus de vocês? Isso. Tanto que o Império Romano, quando invadia uma nação, ele absorvia o Deus daquela nação. Ela fazia parte do panteão romano agora. Interessante. Por isso que o povo de Deus, na época de Roma, ele foi subjugado, mas Roma permitia que se adorasse o Deus judeu lá. Por isso foi tão importante que os amigos de Daniel não tenham se curvado lá na Campina de Dura quando estavam prisioneiros na Babilônia, né, foram convocados para adorar os deuses da Babilônia e eles não se prostraram. Então ali, o que você está vendo ali é a cultura de uma cidade tentando impor o seu Deus e eles ali rejeitando isso. Exatamente. É até interessante, Júnior, que o povo de Babilônia roubou os utensílios do templo de Israel e levou esses utensílios como um sinal de dominação mesmo dos deuses da Babilônia sobre os deuses judeus. Exatamente, de Israel. Exatamente. Então veja só, percebeu essa ligação direta entre Deus e a cidade, e o reino e o povo. Isso, até porque toda cidade também quer ter uma história que vai embora para o passado, para uma lenda, para uma mitologia. Isso. Até hoje é assim, porque as cidades no Brasil, por exemplo, muitas delas têm padroeiro, né? Tem o patrono da cidade. Isso é uma reminiscência disso, a gente
quer dar uma origem divina para o lugar que a gente mora. Pro lugar que a gente está. Deus entendendo essa cultura do povo, porque Deus, quando ele se comunica conosco, ele fala de modo que a gente entenda. Então Deus, quando ele vai se comunicar lá no Antigo Testamento, ele percebe isso, não é? Claro que Deus percebe, né? Mas, ou seja, ele leva isso em consideração e Deus é como se ele dissesse, tá bom, eu vou ter uma cidade também. Porque o nosso Deus não precisa de cidade. Sim. Ele é Deus acima de todas as coisas. Mas para que o povo lá entendesse, Deus fala assim, então tá bom, eu também terei uma cidade. E aí começa a nossa história. Exatamente. Qual é a cidade que Deus vai fundar? Isso, porque os outros deuses criaram a cidade. Exato. E o nosso Deus? O nosso Deus não funda cidade nenhuma. Ele não cria? Ele não cria O cidade. que ele faz? Ele escolhe uma que já existe. Ele escolhe uma que já existe. Júlio, se você fosse Deus, que tipo de cidade você escolheria? Eu ia olhar mais parecida comigo, né? Certo. Que mais combinasse. Porque se eu fosse Deus, ela seria, né? Então, no caso, um Deus santo tem que ter uma cidade como? Santa. Que não é meu caso, não. Exato. Né? Teria uma cidade santa. Um Deus santo, cidade santa. Isso, exatamente por isso que ele escolhe Jerusalém, não é? Não. Não. Porque Jerusalém, que é a cidade que ele vai escolher, e que ele escolheu, Isso. ela não é santa. Ela não é uma cidade Agora só um detalhe, Diego. do povo de A Israel. gente não está muito acostumado com Jerusalém não ser santa. É verdade, não tá. Porque falou Jerusalém, a gente entende cidade santa. Mas lá no começo da história, Jerusalém não era do povo de Deus. Não era, gente. A gente encontra a primeira menção na Bíblia de Jerusalém em Josué, capítulo 15, verso 63. Esse é um texto do livro de Josué, portanto foi escrito no período ali pouco posterior a Moisés e a saída do Egito. E Josué dizendo o seguinte: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E tem mais, tentaram expulsar eles e não deu. Não conseguiram. Olha que Povo interessante. firme lá. Essa é uma cidade que, quando foram conquistar Canaã e todos os povos daquela região, essa cidade não foi conquistada. Não, olha o que está escrito aqui. Então quer dizer que na hora que eles tomaram Canaã, a terra prometida, Jerusalém não tomaram, ficou de fora. Exatamente, não conseguiram. Não deu. Não deu. E diz o texto ainda mais, ó. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito, né? O dia de Josué. O dia de Josué. E Diego, se você fosse imaginar, se você fosse pensar, se você estivesse lá e falasse assim, Deus vai escolher uma cidade para ser a dele, né? Vamos fazer uma eleição, qual que é a cidade de Deus? Eu acho que o povo aqui da Terra Prometida, mas jamais ia pensar em Jerusalém. Justo aquela que não deu para dominar. Exatamente. Eu seria um que ia falar assim, Senhor, faz uma do zero. Faz outra aí, porque começa não dá. uma nova. Ih, você falou uma coisa importante, hein? Às vezes a gente olha para nossa igreja, a gente quer começar do zero, né? É verdade. Só um parênteses aqui, né? Isso. Mas continua. Vamos lá. Né? E aí ele escolhe uma cidade que é pagã, Pagã. que rejeitou a sua entrada, porque o povo não conseguiu conquistar aquela cidade, e aquela cidade ali, na verdade, ela fica como um demérito até, né? na história. É isso mesmo. Não, mas então Deus escolhe uma cidade pagã para ser cidade dele. Isso, uma cidade que não quer ele. Engraçado isso, né? A cidade não quer ele. Ela é... Esse é o primeiro contraste Rejeita. com os outros deuses. Os outros deuses não têm essa rejeição, eles não admitem isso, eles fazem do zero. Isso. O nosso Deus não, ele fala assim, eu vou escolher uma cidade pagã. E por que ele escolhe uma cidade pagã? Não faço ideia. Ele escolhe uma cidade pagã, Diego, para mostrar o seu caráter. Seria muito fácil sentido. escolher uma cidade que já o servisse. Claro. Mas o nosso Deus, quando ele trata conosco, quando ele trata com o ser humano, ele busca aquilo que não é o direitinho. O sermão da montanha. É fácil amar o seu amigo qualquer um faz. Quero ver Exatamente. amar o inimigo. Quero ver amar o E inimigo. ele escolhe exatamente uma cidade que é inimiga. Ou seja, quer dizer que Deus, muito antes de falar isso lá em Mateus, ele agiu assim. Exatamente. Quando ele escolhe Jerusalém, uma cidade pagã. Como é que Jerusalém foi conquistada? Foi conquistada No período de Davi. no período de Davi, Bem depois. Bem depois. Você encontra isso lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. Você encontra Davi finalmente conquistando Jerusalém. Davi finalmente. Finalmente. E quando ele vai conquistar Jerusalém, não pensa que foi fácil não, porque na época de Davi foi tranquilo, porque o pessoal falou, Davi, se você vier aqui, o cego, o aleijado vai tocar você para fora, que aqui vocês não entram. Foi. Qualquer um mostra que o mais fraquinho vai mandar você embora. Exatamente. Mas Davi entrou e a partir dali ela começa a ser a cidade de Sião. Exato. Ela passa a ser Jerusalém, a cidade de Deus. Só que não é porque tomou que dá tudo certo, Diego. Não. Então agora você vai ver na Bíblia um Deus passando o tempo todo tentando fazer dessa cidade a sua cidade. Que escolhe o torto, que não o quer,
e promete conquistá-la pelo amor. E promete conquistá-la pelo amor. E a partir daí, na Bíblia, você começa a ver Deus chamando Jerusalém de sua noiva. O que é uma noiva, Júnior? É uma pessoa que está sendo preparada para um casamento, para uma aliança que vai ser eterna a partir dali. E era alguém que ele ama. Exatamente. Então Deus está dizendo o seguinte: eu vou escolher alguém que não me ama para com o meu amor transformá-la. E a partir daí você vai ver Deus na Bíblia inteira falando sobre o seu povo, sobre sua nação, sobre a cidade santa, com terminologias de casamento. O tempo todo ele vai falando sobre casamento e vai tratando ela como se fosse a noiva dele. Por exemplo, Oséias. Oséias ele se casa com uma mulher adúltera para mostrar que Deus buscou, comprou, porque na época de Oséias tinha que pagar o dote lá, né? Tinha que comprar. Comprou a noiva para casar, mas na primeira oportunidade ela buscava outro marido. Era uma figura da relação de Deus com a sua cidade, com Jerusalém, com o seu povo. Exatamente. E você vai ver isso em vários lugares. E pode ser uma relação de uma figura do relacionamento de Deus conosco. Isso. Deus nos ama e a gente sempre indo fazendo coisa que não deve fazer. Exatamente. O cristianismo sempre indo pro torto, né? Isso. Sempre indo pro outro lado. E Deus sempre usando essa linguagem de amor, que é a linguagem mesmo romântica, para mostrar o tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente. Quando ele vai prometer o nascimento do Messias, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, a ideia também é casamento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. E diz assim mais: o governo está sobre seus ombros. O que é isso, Júlio? O governo está sobre seus ombros. No casamento lá, judeu, quando o noivo, na cerimônia, encontrava a noiva, ela tirava o véu, que ela cobria o rosto dela, ela tirava o véu e colocava esse véu sobre os ombros do marido, do noivo ali, que agora vai ser o marido, né? Isso. Na cerimônia, isso simbolizava: o governo está sobre... O governo da minha vida, dizia a noiva. O sacerdote, eu não lembro quem, se era a noiva ou o sacerdote, mas eu lembro que alguém fazia essa declaração quando colocava o véu no ombro, e o governo está sobre os seus ombros. Exatamente, ou seja, o governo da vida da noiva... passava a estar sobre os ombros do noivo. Então ali, quando o menino Jesus vem, a Bíblia diz: o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, esse menino que vem, ele é o noivo da noiva. Que é o povo, povo é a noiva. Exatamente. Então o tempo todo vai se usando esse ícone do casamento para a relação entre nós e Deus. E com todo o esforço que Deus faz para conquistar essa cidade, para ser dele, você acha que ele conseguiu? Conseguiu, ele é Deus, né? Não. Não? Não, ela rejeita Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque... O tempo inteiro. A história de Oséias é uma prova disso. Mas olha o que Jesus, que é o menino que nasceu, o noivo, que o governo está sobre os seus ombros, olha o que ele declara em Mateus 23, verso 37. A gente sabe que Jesus fala essas palavras emocionado. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ou seja, Deus em nenhum momento ele abandona o plano de amar. Ele não abandona, embora a gente rejeite o tempo inteiro. E ele não abandona o plano de amar. Ele falou assim: eu vou conquistar amando, não é? E aqui fica um lamento de Cristo, falando tantas vezes que eu tentei, todo mundo que eu enviei para vocês rejeitaram. E aí dá vontade de alguém falar assim, né? Ô Deus, também o Senhor foi pegar essa cidade, né? Por que não pegou outra? Por que não fez uma outra que não tinha... Ele pegou mais obstinada. Pegou aquela que não queria, Júlio. E continua sem querer. E ele não desiste. E Diego, a gente está falando assim do povo de Israel que nunca se entrega para Deus. Talvez você que esteja assistindo a gente aí, você esteja olhando para a tua igreja, não importa que denominação seja, você olha para a sua igreja e você fala assim: cara, não é possível que isso aqui seja igreja de Deus. Você que não é de igreja nenhuma, você que olha para o cristianismo e olha para os cristãos, talvez você olhe e diga assim: não é possível que esse povo faça essas coisas. Não é? É isso aí. A mesma sensação que quem olhava para Jerusalém o tempo todo dizia assim: ó, como assim é possível essa cidade ser de Deus? Exatamente. É a mesma coisa, Deus escolheu o torto. E aí quando você vê aquela coisa toda errada, que vai contra Deus o tempo todo, você fala assim: não é possível que seja de Deus. Por que Deus não toma uma atitude? Isso. Por que Deus fica olhando cristãos dando um mau testemunho, fica olhando essas coisas acontecerem? Por que Deus não toma uma atitude? Exatamente.
é importante você saber que Deus tem um sonho, João. Deus tem um sonho para essa cidade, Deus tem um sonho para essa igreja, Deus tem um sonho para o seu povo. E Ele olha para ela e deseja essa comunidade, esse povo, essa gente. Veja só Isaías 62, versos 5 a 7. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ele está usando de novo essa imagem, como um noivo. Aí você lembra do momento do casamento, né? Quando o noivo vê a noiva chegando assim, Júnior, aquele momento de alegria. Você já viu quando a noiva vai entrar no casamento? O mais legal é você olhar para o noivo, não para a noiva, né? Não é mais ou menos. Você quer ver a noiva entrando, mas é legal também você olhar para a cara do noivo na hora que a noiva está entrando. Para ver a reação dele. A reação dele. E ele fala assim, ó, do mesmo jeito, eu, Deus, vou me alegrar no dia do nosso casamento. Diego, então Deus está dizendo o seguinte aqui, Ele está falando assim, ó, quando a gente fala assim, ó, por que Deus não toma uma atitude, a gente está clamando para que Deus desista do seu plano de amor. É verdade, fala, toma uma atitude, resolve, faz rompe alguma com essa coisa. menina, rompe com ela. Esses cristãos fazendo tudo errado, rompe com isso aí. Rompe. Então, não é para você, Jesus. Isso, porque às vezes você olha para a igreja, você olha para a igreja, e eu estou falando cristianismo, não é? Você olha para o cristianismo e fala assim, não é possível que esse povo é de Deus. Não é possível. Sim. Acho que Deus não existe, acho que Deus não está fazendo nada. Não é possível a igreja agir desse jeito. E quando a gente clama desse jeito, a gente fala, Deus, toma uma atitude, porque se Deus existisse, não podia acontecer isso. Os cristãos deviam amar, deviam isso, deviam aquilo, etc e tal. E aí a gente fala, por que Deus não está fazendo isso? Quando a gente está pedindo isso, essa atitude, a gente está pedindo para Deus romper com o plano dele. E o plano dele, desde o início, era assim, ó, não, eu vou amar esse povo e pelo amor que eu deposito por esse povo, por essa cidade, por essa igreja, ela vai vir para o meu lado pelo amor. Isso. Eu não vou tomar outra atitude. Eu vou vencer pelo amor. E pelo amor, Diego, é mais difícil, mas demora muito. Porque aquele que ama, mas aquele que é amado às vezes não corresponde. E é o caso da cidade. Então, o cristianismo, você vai olhar para o cristianismo, muita gente lá está lá, mas não corresponde ainda. E por que Deus não toma atitude? Porque o plano dele é pelo amor. E quando a gente fala tomar atitude aqui, é atitude humana, né? É a atitude que a gente espera que Deus tomasse. Ele não toma essa atitude. Porque ele não é como nós, graças a Deus. Isso. Mas esse sonho dele está lá há muito tempo. A gente está lendo aqui um texto de Isaías, que fala que ele quer casar com a igreja e que a alegria dele vai ser quando ela for realmente a sua noiva legítima. Tem outros textos em Isaías, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, Isaías 49:18, por exemplo, que diz que ele vai embrulhar ela para presente, né, João? Vai ataviar, vai ornar ela, a noiva, para o dia do casamento. Não, olha que interessante. Quando você olha para Jerusalém, tá tudo errado, né? Tudo errado. Quando você olha para Deus falando de Jerusalém, como é que ele fala? Ele fala eu vou embrulhar ela para presente. Ele fala só do sonho, né? Ela vai ficar comigo, vai dar certo. Isaías 7,14 diz que Cristo, quando nascesse, né, seria chamado de Emanuel, quer dizer Deus conosco. E além de Isaías, se a gente voltar mais ainda no texto bíblico do Antigo Testamento, você vai achar lá no começo, Júnior. Lá no começo, quando ele tira o povo do Egito, em Levítico, capítulo 26, verso 11 a 12. É o sonho de Deus aqui, né? O sonho de Deus. É o sonho que ele tem por aquele povo que está tudo errado. Isso. E diz assim, ó, Levítico 26, 11 e 12, porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha o sonho dele. Olha isso, ele está falando assim, ó, eu vou estar no meio de vocês e eu não vou incomodar vocês com a minha santidade. Porque nesse tempo incomodava. Sim. Né? Deus está junto, as pessoas sentiam que eu morresse se Deus aparecesse. A gente vai ficar junto, vai dar certo. Vocês não... Vai dar certo e eu vou poder estar ali, eu vou andar com vocês. Não, Diego, é muito interessante. O povo fazendo errado e Deus olhando para o povo, não, vai dar certo, cara. Eles vão me amar. Isso, vai chegar o dia que vai funcionar. E a gente vai poder ficar junto de novo, porque o que aconteceu foi quando Adão e Eva saíram de perto de Deus, rompeu o laço com Deus e Deus está longe da gente. E o sonho dele é voltar a estar junto de novo, a estar com a gente, andar com a gente, estarmos novamente no mesmo lugar.
E esse agente, esse povo, quem é esse povo? Esse povo não é a igreja só os cristãos. Esse povo é todo mundo, entendeu? Que queira. Deus está olhando para nós e falando assim, vai chegar uma hora que você que está aí, que não gosta da gente, que é cristão, e você tem até razão para isso, Deus vai falar assim, não, mas todo mundo, todos vocês vão andar junto. Vai chegar uma hora que todo mundo vai andar junto. É isso que eu quero. Ele quer tanto isso que quando ele vai anunciar a vinda dele aqui como Jesus Cristo, ele coloca o nome Deus conosco. Deus conosco, vou ficar com vocês. E ele não desiste. O sonho é esse, é Deus conosco. Diego, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que até os anjos falaram assim, acho que não dá mais. É engraçado, tem um texto em Ezequiel 48:35 que fala que o nome da cidade santa vai ser O Senhor está ali. O Senhor está ali. O nome da cidade é uma identificação da localização de Deus. O Senhor está ali. Ele está ali, ó. Finalmente. Finalmente. É o sonho realizado. Deus fica ali com eles. Exato. Embora eles pareçam que não vai funcionar. Até que a Bíblia toda você está vendo então Deus indo, tentando transformar essa cidade. Que é o seu povo. O sonho de Deus, ele é discrepante com a realidade. Porque o sonho dele é estar ali com o meio do povo. Mas a realidade é que a cidade nem dele é dos jebuseus. Não quer saber dele. Não quer saber dele. Rejeita ele todas as tentativas. Ele escolhe a cidade assim mesmo. Então a realidade é essa. O sonho é, a gente vai estar junto, eu quero me reunir com vocês. A realidade é... A Bíblia inteira, assim. O tempo todo. Até que no final, em Apocalipse, capítulo 21, finalmente você vê aqui o sonho de Deus se realizando. É por isso que no início a gente disse que Deus vai cantar. Isso. Porque ele vai comemorar. Muito grandemente. Porque olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa. Olha como é que chama agora a cidade? Santa. Opa! A nova Jerusalém. É como se Deus estivesse enfatizando. Eu não falei que ela ia transformar? Ela é nova Jerusalém. E como é que ela vem? Que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Deus está dizendo assim, ó, finalmente ela veio. Finalmente. Finalmente o casamento. Finalmente o meu sonho se realizou. E aqui a gente está dizendo que isso aqui é o cântico de Deus. Porque olha só, parece que Deus ele está dando um grito de vitória aqui. Vai vir um grito aí, lê o próximo verso. Ele fala assim, ó, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo... Ó, vem uma voz do grande trono. Voz, é o cântico de Deus. O que ele diz? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu não falei que eu ia colocar lá meu tabernáculo? Não foi? Foi. Ele falou assim, ó, eu falei que eu ia colocar meu tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu falei, Deus está ali e vai chamar a cidade. Deus está ali. Eu falei que seria assim. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele está dizendo que isso é o resultado do pecado, as pessoas ficarem longe de mim, mas elas não vão mais ficar longe de mim. Então vai passar tudo isso. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diego, o que está aqui em Apocalipse 21 não é só uma profecia do que vai acontecer no tempo do fim. É Deus dizendo assim, ó, eu disse que daria certo se eu usasse o amor. É isso. Eu disse, eu não abandonei meu plano. Todo o tempo que você viu a igreja errada, o povo errado, os cristãos errados, eu sabia, mas eu estou dizendo para vocês que ia chegar o dia que eu ia colocar meu tabernáculo lá. A cidade era transformada pelo amor, e aí isso é um símbolo da vitória de Deus pelo amor. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9 até o verso 14. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse, venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. E nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de
de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Há 2 coisas importantes aqui. Primeiro, em alguns círculos, o povo judeu e a igreja são vistos como grupos distintos, aos quais Deus elaborou planos diferentes para a salvação. Esse texto, porém, através do símbolo dos nomes das tribos nas portas e dos apóstolos nos fundamentos, mostra que, da perspectiva do Apocalipse, o povo de Deus sempre foi um só. Efésios, no capítulo 2, o verso 20, diz que a igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O povo de Deus é um só em todas as eras, partilhando do mesmo Salvador e do mesmo plano da salvação. Nas portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel e nos fundamentos os nomes dos 12 apóstolos. Com relação às tribos, independente da lista de tribos que você use, todas elas mostram os nomes de indivíduos que eram muito menos do que o ideal para ser o núcleo do povo de Deus. Levi e Simão eram vingativos e assassinos. Judá era desleal, condescendente com seus próprios desejos. E Rúben, um homem que não via limites em nada. Todos eles tão humanos quanto nós. Seus nomes são colocados nas portas e elas estão abertas em todas as direções. Se nos voltarmos para os apóstolos, a situação não melhora muito. Tiago e João, os filhos do trovão. Pedro, impetuoso, agia antes de falar. Mateus, traidor do povo. Simão queria instaurar o reino de Deus à força. Esse é o grupo que Jesus chama para dar continuidade ao povo de Deus, agora na era do Espírito. O que dizer de tudo isso? Não importa quem você seja e quão profundamente mal sejam os seus traços de caráter. Não importa o que você já tenha feito nessa vida. Deus está convidando você para fazer parte do seu povo. Os nomes de homens pecadores nas portas da Nova Jerusalém mostram o que a graça pode fazer na vida daqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Os nomes daqueles improváveis homens que formaram o grupo dos 12 nos fundamentos da cidade mostram como Deus pode transformar um coração duro como pedra numa pedra preciosa. Porque a Bíblia diz que nesta cidade está o nome de Deus e o do seu Filho para sempre. As portas estão abertas e a cidade está bem firmada. O Pai está apenas esperando para te dar boas-vindas. Então, para você que olha e você não vê esperança, para você que acha que tinha que ser diferente, que tinha que as coisas acontecerem de outro jeito, Deus olha para mim e para você e fala assim, para você que não acreditava no amor, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus está ali e finalmente as coisas vão se parecer como deveriam realmente acontecer.